Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Vamos agora para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. É bem fácil de achar, irmão, depois do índice. Eu gosto de ser livro fácil, a gente achar fácil. Senão, Salmos 152, o cara fica o culto todo procurando uma coisa que não tem. Tá fácil aí, acharam? Amém? O difícil é usar o aplicativo no celular, que às vezes abre o TikTok, abre um monte de coisa, até chegar na Bíblia demora, né, irmão? Mas a galera aqui é tudo crente, já abriu logo ali. A palavra do Senhor diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia que nos trouxe até aqui, por ter guardado, Senhor, a nossa vida e ter nos livrado de todo o mal que com certeza quis nos atrapalhar, Senhor, para não estarmos aqui, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, que transborda sobre nós, chegamos, e que nessa noite seja feita a tua vontade sobre nós, tudo aquilo que tu queira entregar para nós, Senhor, não sejamos nós mesmos aqueles que impeçam o teu agir. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Essa palavra mais conhecida do que qualquer outra, né? Ninguém que comece um plano de leitura da Bíblia começa pulando essa. E sempre quando lemos essa mensagem, começamos a ler esse texto, nos remetemos sempre ao poder de Deus. E quem nunca, né, ouviu uma ministração que nos traz a memória do poder que Deus tem para transformar as coisas. Eu estava vendo o bispo pregar no final de semana agora, passado, um domingo, e ele sempre usa esse lembrete, a igreja dizendo que aquilo que o Senhor usa para fazer todas as coisas é o nada. A matéria-prima, né, o termo que ele usa do Senhor sempre é o nada. E a gente sempre estuda essa palavra nesse segmento de pensamento, do poder de Deus que se manifesta. Porque na vida nós passamos por tantas aflições e muitas vezes nos encontramos com situações que a gente realmente não vê saída. Não tem mais nada o que fazer, não tem o que eu possa fazer, não tem algo que alguém possa me fazer. Muitas vezes uma situação de enfermidade, a medicina se apresenta a você como se tudo aquilo que poderia ser feito, todo o conhecimento foi tentado fazer para te salvar de alguma coisa e parece que até a medicina não tem mais nada para te entregar. E aí a gente lembra do Senhor, que do nada fez tudo. Mas eu quero trazer para você hoje um pensamento diferente sobre isso. Porque a gente sabe que quando lembramos do poder de Deus, a gente literalmente lembra dessas coisas e segue essas coisas. O Senhor muda situações, muda ambientes, o Senhor tem poder para nos dar acessos, que muitas vezes por falta de capacidade, falta de conhecimento, a gente se vê incapaz de vencer. Mas o Senhor é aquele que é o verdadeiro investidor da obra dele, e a obra dele está em nós. Quando saímos de casa lembrando que somos uma ferramenta do Senhor para a ministração do Evangelho, não tem nada que impeça o Senhor de abrir as portas e derramar sobre nós tudo aquilo que é necessário para que aquilo que Ele colocou no nosso coração seja entregue para todo aquilo que precisa. Isso é o poder de Deus. Mas o poder de Deus, a gente não pode esquecer que vem por conta de uma autoridade. E é para isso, e é nesse sentido que eu chamo a vocês para prestarmos atenção essa noite. A importância da autoridade do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor tem o poder, mas o poder dele nos traz o entendimento da autoridade, e uma autoridade ela precisa ser levada em consideração, precisamos estar submissos à autoridade do Senhor, porque senão nós deixamos de viver a grandiosidade da palavra dele, porque ouvir a mensagem é bênção. Mas se nós não entendermos que ela é uma autoridade sobre a nossa vida, uma autoridade sobre tudo aquilo que nós entendemos de como devemos ou não viver, as coisas não acontecem. Não é porque o Senhor não faz, é porque nós não estamos e vivemos hoje muitas vezes numa sociedade onde despreza a autoridade. E hoje o Senhor vem nos trazer essa importância. O Senhor, claro, tem a soberania sobre a autoridade e pode fazer tudo e qualquer coisa, mas Ele depende de nós, espera de nós.
uma liberdade para que Ele comece a agir a nosso favor. E quando nós lembramos e começamos a entender um pouco mais o texto, a gente começa a ver por toda a história, em qualquer livro que você for ler, você vai ver, tanto no Velho como no Novo Testamento, o Senhor nunca foi um Deus autoritário, mas Ele sempre demonstrou a autoridade que Ele tinha. E pela graça, através de Cristo Jesus, nós ainda vivemos muito mais essa diferença do autoritário para a autoridade. O Senhor tem autoridade sobre a nossa vida, Ele pode fazer o que Ele bem quiser com cada um de nós, mas Ele não faz, porque Ele espera de você uma permissão. O Senhor tem autoridade para mudar a tua vida, para mudar os teus acessos, para te curar, para te libertar, para fazer tudo, qualquer coisa, mas Ele precisa de um acesso. O Senhor é bem sutil, Ele é muito respeitoso, é um Deus maravilhoso que entregou a nós o Filho unigênito para morrer por cada um de nós na cruz. Mas Ele espera que cada um de nós entenda o que foi esse sacrifício. E entendendo a importância da graça e o sacrifício de Cristo Jesus, nos colocamos numa situação de estar literalmente abaixo da autoridade do Senhor, sabendo que tudo aquilo que Ele coloca sobre a nossa vida é o melhor para cada um de nós. E tudo aquilo que Ele pede para cada um de nós fazermos é porque Ele tem um propósito, é porque Ele está nos levando para um lugar onde nós viveremos a plenitude daquilo que o nosso espírito busca. Muitas vezes no caminho não entendemos porque para onde nós estamos indo abaixo da autoridade do Senhor, somos questionados todo o tempo pela nossa carne que quer ir totalmente para um caminho diferente. Mas a autoridade do Senhor nos protege. A autoridade do Senhor nos impulsiona. E é para isso que o Senhor nos trouxe essa palavra hoje, para que a gente entenda exatamente isso. A autoridade do Senhor, além de proteger, ela nos fortalece, ela nos capacita, porque quando nós estamos abaixo de uma palavra do Senhor, e nós obedecemos porque cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, não tem como dar errado. Mas nós estamos perdendo a noção de quanto é importante estarmos andando sobre uma autoridade, entendendo que o Senhor literalmente nos traz, através da palavra dEle, cada dia que nós ouvimos uma ministração, cada dia que você escuta uma palavra, cada dia que você no seu devocional lê aquilo que o Senhor está querendo falar ao teu coração, quando você consegue discernir as coisas que o Espírito Santo fala ao teu coração, é sempre trazendo a você algo para você fazer, algo para você seguir, algo para você se transformar, algo para você deixar de fazer, algo para você deixar para o passado. É nada mais do que a palavra do Senhor dando a você uma ordem, e essa ordem vem através da autoridade que Ele tem sobre a tua vida, porque Ele de lá de cima sabe exatamente para onde nós devemos passar e caminhar para chegarmos onde Ele quer que a gente chegue. Mas estamos perdendo, literalmente, esse desejo de estar sob a autoridade do Senhor. Hoje nós vivemos uma sociedade que está totalmente corrompida. Já não se vê mais o respeito às autoridades, que se começa hoje pelo nosso lar. Eu creio que talvez, e graças a Deus por isso, que nós estamos aqui no meio onde todos conseguem gerar no seu lar o respeito, a dignidade, e entregar no seu lar a palavra de Deus que fortalece a família. Mas no mundo você vê famílias destruídas, onde filhos já não respeitam mais os pais. Eu sou da época que quando o professor chegava na sala, a gente tremia mais do que fosse o pai e a mãe da gente. Hoje a gente vê que os alunos agridem os professores e muitos deles têm medo de ir trabalhar por conta dos alunos. Jovens que não respeitam autoridades, que não respeitam ninguém, ninguém mais nessa sociedade que nós estamos, está querendo estar sobre nenhuma autoridade, cada um quer fazer aquilo que bem entender. Nós vemos isso, essa falta de entendimento da importância de uma autoridade estabelecida pelo Senhor na destruição de casamentos. Nenhuma esposa hoje quer estar submissa à autoridade do esposo. E a submissão não quer dizer o fazer o que ele manda, abaixar a cabeça, não falar nada, não ter voz ativa, não ter alguém não ter o companheirismo de trocar uma ideia. A submissão na palavra, ela traz sobre o entendimento de estar sobre a mesma missão. Mas se estar na mesma missão é sabendo que alguém está dando a missão. Quem está dando a missão é o esposo. E hoje a gente vê no casamento a destruição por isso. Não quer mais estar sob a autoridade do esposo.
E muitas vezes o que acontece nos casamentos é o problema do marido que não entende a importância da autoridade que ele tem, e aí obriga a esposa a tomar para ela uma autoridade que ela não deveria, e assim também dá problema no casamento. E o mundo vai se transformando não vai nem se transformando, ele vai se modificando para uma coisa totalmente diferente daquilo que o Senhor colocou para cada um de nós como propósito, a importância da família. Hoje nós vemos a grande quantidade de distorções em gêneros, o todes, né? Pessoas que não entendem que quando o Senhor une duas pessoas e se transformam após o casamento numa só carne, e é difícil você fundir duas pessoas iguais. O Senhor transforma e traz a uma só carne pessoas com características diferentes, com coisas que um tem e falta no outro, e assim, se encaixando, se transformam numa só carne. E se você for pensar, e eu não preciso dizer aqui, até sexualmente, há um encaixe que só funciona quando for duas características diferentes. Mas ninguém quer estar sob a autoridade de ninguém quer fazer a vontade do outro, então eu prefiro andar com aquele que seja do mesmo sexo, que aí já faz as minhas vontades e dá tudo certo. É o problema de entender a autoridade. E assim vai se perdendo esse mundo. As coisas vão caminhando totalmente diferente e a gente vai perdendo de viver grandes coisas que o Senhor colocou já na nossa vida. Eu trago para vocês aqui, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração, exemplos nos textos bíblicos de pessoas e situações que o Senhor tinha feito de tudo para dar tudo certo, mas a falta de entendimento e a falta de se colocar abaixo da autoridade do Senhor acabaram com todo o projeto. Se nós formos lá para Gênesis também, no livro onde nós estamos, capítulo 2, versículo 16, o texto diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Se nós formos lá para o capítulo 3, versículo 23, diz assim: por isso o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, para cultivar da terra do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. É uma história de um início de um projeto grandioso do Senhor, o jardim do Éden, onde Adão e Eva viveriam ali as promessas do Senhor para uma terra maravilhosa, onde tudo aquilo servia ao homem. As plantas nasciam, cresciam, cultivavam e faziam todo o processo sozinho. Adão só estava ali para administrar aquele ambiente. E o Senhor deu um mandamento para eles, foi o primeiro não da Bíblia: não coma desse fruto. O Senhor, com a autoridade daquele que gerou todas as coisas, daquele que fez do pó o homem, daquele que da costela do homem fez a mulher, não se submeteram à autoridade do Senhor e comeram o que não deveriam e perderam a oportunidade de ver uma grandiosidade do Senhor. Foram expulsos, perderam a comunhão. Adão era visitado pelo Senhor no jardim, final da tarde, sabia de todo o projeto, era o início de todo o projeto, mas por falta de levar em consideração e estar guardado sobre a autoridade de Deus naquele momento, perdeu tudo aquilo que poderia ter vivido. E quantas vezes na nossa vida, quando entramos na igreja, começamos a viver o primeiro amor, as coisas começam a acontecer, literalmente na nossa vida se transforma num jardim do Éden, tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente olha para um lado, é o Senhor fazendo grandes amizades e relacionamentos para nos ajudar, é porta de emprego abrindo, olha para dentro de casa, o casamento andando e tudo trabalhando e se formando para aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que arde o primeiro amor. Mas em algum momento nós achamos que, agora deixa comigo. Senhor, agora deixa que eu faço. Até aqui o Senhor me ajudou, mas agora eu já sei como fazer as coisas e deixa que eu decido, e a gente começa a pegar aquilo que não deve, tomar decisões que não foram aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, começa a pegar direções que não foi o Espírito Santo que nos guiou, e aí a gente se perde e literalmente deixa de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E pela graça temos a certeza que o Senhor, enquanto estamos vivos, não desiste de cada um de nós, porque pela graça Ele tem buscado todos os dias trazer cada um de nós para casa novamente. Mas perdemos tempo.
O tempo que estamos depois tentando se acertar com o Senhor, o tempo que vivemos a vida louca, vivendo o mundo conforme a vontade da nossa carne, até entrarmos novamente no eixo, até entendermos que nunca deveríamos ter saído do Senhor, perdemos tempo. Deixamos de ser usado pelo Senhor para entregar uma palavra maravilhosa para alguém, deixamos de ser um instrumento do Senhor na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos amigos, porque perdemos tempo, por conta de uma autoridade, por conta de não se submeter à autoridade do Senhor. Queremos aquilo que o Senhor tem para dar, desde que o Senhor não nos cobre nada, desde que o Senhor não chega dando, através da palavra dEle, aquilo que devemos ou não fazer, e o Senhor não vem nos obrigando a fazer, mas Ele traz a nós aquilo que deve ser feito para que a gente viva a plenitude do propósito que Ele tem para nós. Mas serve para nós um momento de analisar o que devemos ou não fazer. E por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer no mundo, nós sabemos que longe da autoridade do Senhor, longe do poder de Deus, longe do amor dEle que se manifesta em nós, nós estamos literalmente decretados à morte, porque é para esse lugar onde o pecado quer levar cada um de nós. Se nós formos para um outro exemplo, nós podemos citar aqui a história de Saul. O Saul tinha o Espírito Santo com ele. O Senhor o chamou e pediu que ele destruísse um povo que tinha feito mal à igreja do Senhor, ao povo de Israel. Chamou e pediu para que destruísse todos, o povo. Deu a instrução, faça exatamente assim, destrua todas as coisas, todos os homens, mulheres, crianças, animais. O Senhor, com a autoridade dele, sabendo aquilo que devia ser feito, mandou aquele que estava com o seu espírito fazer. 1 Samuel 15:9 diz assim: contudo, Saul e o exército pouparam alguns, as melhores partes da ovelha, dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Eles não quiseram separar para a destruição tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, separaram para a destruição. Chegaram lá com uma palavra do Senhor, com a autoridade que o Senhor Deus tinha. Mas tem coisa boa aqui. Tem coisa que dá para usar, eu acho que não vou levar tanto ferro a fogo aquilo que o Senhor me colocou e vou fazer, vou ajeitar, vou fazer do meu jeitinho. E aí Saul perdeu a unção que ele tinha do Espírito Santo, porque logo depois, 1 Samuel 16, começa a transformação de um novo rei, ele perde o reinado e o Senhor, ao ungir através de Samuel Davi recebe o Espírito que estava em Saul. Quantas vezes, meu irmão, nós caminhando com o Senhor, aqui na igreja, recebendo uma palavra, sendo um instrumento de Deus, funcionando lá fora, fazendo as coisas e muitas vezes seguindo as orientações do Senhor, recebemos uma palavra dEle, mas no momento nos achamos tão conhecedores da palavra, ao ponto de nos acharmos mais entendedores dela do que o próprio verbo. E começamos a fazer: Senhor, eu sei que Tu pediu para fazer isso, mas eu acho que desse jeito é melhor, eu acho que eu posso ir por esse caminho, eu vou fazer 50% daquilo que Tu falou, os outros 50% eu dou o meu jeito, que ainda vai ficar bom. E aí, quando nós não estamos submetidos à autoridade 100% do Senhor, vai dar errado. E hoje ainda estamos numa situação melhor do que Saul, porque não perdemos a presença do Espírito Santo em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, Ele está em nós. Só que quando você deixa de fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao teu coração, falado aos teus ouvidos, você literalmente começa a fechar a porta do teu coração e tira a permissão que você até então tinha dado para o Espírito Santo trabalhar através de você. Porque o Senhor nunca vai se adaptar ao nosso estilo de vida, o Senhor nunca vai andar contigo do jeito que você está andando, concordando com aquilo que você faz, porque o Senhor, através da palavra dEle, Ele vem para nos confrontar, e o confronto nunca é para nos matar, mas para nos fazer crescer, para nos fazer andar novamente num trilho, que é o caminho, que é o próprio Cristo Jesus. Mas nos perdemos porque a partir da hora que nós começamos a ler a Bíblia e começamos a decorar alguns 3, 4 versículos, nós achamos que somos entendedores da palavra e nela conseguimos algumas brechas para confrontar o Senhor e tentar trabalhar com a própria palavra a nosso favor. E talvez você diga: não, pastor, isso é uma blasfêmia. Mas quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Satanás usou a própria palavra para tentar Jesus a se corromper e alargar tudo aquilo que ele tinha como propósito para viver, mas em nenhum momento ele questionou a autoridade do Pai, ele obedeceu em todo o tempo.
E muitas vezes nós se perdemos nas oportunidades que o Senhor nos coloca. O Senhor, às vezes, nós passamos uma vida inteira na igreja pedindo para o Senhor: Senhor, me coloca no lugar de destaque, me coloca no lugar onde eu tenho uma voz ativa, onde eu tenho o poder da caneta, onde eu tenho o poder da decisão, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer tudo para o teu reino, eu vou fazer as coisas. E muitas vezes o Senhor, já sabendo que não vai acontecer, deixa você chegar naquele lugar, para que você aprenda o quanto é importante andar sobre a autoridade do Senhor, porque quando a gente não anda, a gente se machuca, a gente se perde, a gente perde tempo, a gente perde unção. E o Espírito Santo, meu irmão, quando eu falei, nunca para de falar com você, mas o seu ouvido já não identifica mais, o seu ouvido já está escolhendo o que quer ouvir, e começa a ouvir a tua carne quer te levar para um lugar totalmente diferente daquele lugar onde o Senhor quer te colocar. Mas se nós não entendermos o quanto é importante nós nos prostrarmos sobre uma autoridade que o Senhor tem sobre a nossa vida através da palavra dEle, o poder dEle não vai agir sobre nós. O Senhor pode fazer tudo e qualquer coisa para qualquer um de nós. Todos nós somos pecadores. Se depender de cada um de nós, da nossa capacidade de ter e agir através da palavra, meu irmão, por mais crente que você tenta ser, nós não subiríamos, mas subimos porque o Senhor, através da graça dEle entregue na cruz, nos entregou o passaporte de entrada, camarote. Estaremos lá em nome de Jesus. Quando a trombeta tocar, cada um de nós será chamado. Mas o que teremos para apresentar quando chegarmos lá? Talvez vamos passar uma vida toda brigando contra nós mesmos e andando um pouco no caminho, um pouco outro, porque uma hora a gente quer a autoridade do Senhor quando nos convém, mas a hora que eu estou ficando bom, aí a autoridade dele já não me interessa mais, eu começo a andar sobre a minha vontade, e aí passamos a vida toda nos sabotando e tentando nos recuperar, e vai chegar o tempo que talvez no final da vida você entenda aquilo que o Senhor queria e você é salvo em nome de Jesus. Mas o Senhor vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? O quanto tempo você perdeu de falar de Cristo Jesus, mostrar para as pessoas que o desespero, as situações que nós enfrentamos não devem representar aquilo que nós carregamos, porque nós carregamos Cristo Jesus e Ele é muito maior do que tudo, qualquer coisa. Cristo nada mais é do que a voz de Deus, é o verbo vivo. Quando Ele disse haja luz, era já Cristo agindo. Quando Ele disse vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, você acha que Deus estava falando com quem? A Trindade estava ali, era Deus falando com Cristo, falando com o Espírito Santo, e eles se conversando para criar um homem à imagem e semelhança. E muitas vezes nós ficamos tentando entender por que as coisas acontecem, onde está o Senhor, e o Senhor diz: eu estou aqui, meu poder está pronto para se manifestar sobre você, mas você não quer andar sobre a minha autoridade, e o Senhor não vai se adaptar à tua falta de ordem, falta de decência, de fazer as coisas conforme a palavra do Senhor ensina. O Senhor fica esperando você pedir socorro. O Senhor não quer ninguém perfeito, o Senhor não quer ninguém 100% crente, porque Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele quer alguém com o coração entregue, dizendo: Senhor, sem Tu na minha vida eu não consigo. Eu estou tropeçando todo dia, eu estou me machucando, mas eu estou tentando continuar caminhando na Tua direção, e é isso que o Senhor quer, alguém que peça socorro. Ele não quer alguém santo, entregando a Ele a santidade, porque nós não conseguiremos, porque santo só Cristo Jesus. Mas Ele espera de nós um coração aquebrantado, que entregue a Ele literalmente o desejo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar, eu preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus hoje. E tudo é possível aquele que crê. Mas nós precisamos entender o quanto é importante estarmos sobre uma autoridade. Se nós formos olhar para a história de Judas, Judas estava lá junto com a Maria, quando Cristo chegou, e ela pegou um perfume na época caro, jogou aos pés do Senhor. Judas, que cuidava do dinheiro, falou: mas por que desperdiçar um perfume tão caro? A gente podia vender para ajudar os pobres. Mas a palavra mesmo diz, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o dinheiro. E o que o Senhor disse: deixa que ela faça isso. Os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não vou estar todo o tempo, então deixa ela aproveitar esse momento comigo. Era a autoridade do Senhor, a autoridade de Deus ali, era o verbo ali, e ele não aproveitando aquela situação. E ele andou com Deus, e através de Cristo Jesus, ele teve contato com o verbo, ele andou junto, era um discípulo, tinha tudo para viver um grande propósito, mas acabou tirando a própria vida. Quando ele viu aquilo que ele fez, ele entregou as moedas, que devolver as moedas para aqueles que ele tinha negociado, Cristo Jesus, ele disse: me perdoe, eu entreguei aquele que de nada tinha feito. Foi pedir perdão para a pessoa errada.
E muitas vezes nós olhamos assim, meu Deus, como é que Judas, por fazer uma coisa dessa, estava com Cristo Jesus? Meu irmão, e a gente começa a analisar na nossa vida quantas vezes nós, durante a semana, somos mais parecidos com Judas do que com Cristo Jesus. Andamos juntos, estamos na igreja, ouvimos a palavra, mas por qualquer coisa que é oferecida aí fora, negociamos a presença do Senhor como se fosse nada. Ouvimos a palavra, o Senhor nos enche, saímos do culto dizendo, meu, que palavra maravilhosa, como falou comigo, que bênção, domingo eu fui, Santa Ceia, meu Deus, que presença, o Espírito Santo, que louvor, que ambiente. O ambiente é maravilhoso, tudo que aconteceu é maravilhoso, meu irmão, mas o melhor ambiente, aquele que realmente muda a tua vida, é o ambiente que o Senhor espera dentro do teu coração para agir a teu favor. O ambiente da igreja daqui a pouco se acaba e vira um galpão fechado, meu irmão, é só um galpão. Hoje estamos aqui e o Senhor, e através do Bispo Fernando, da oração da igreja, cremos que um dia esse galpão será nosso, mas se não for da vontade do Senhor, nós vamos para outro ainda maior. Mas o Senhor quer um espaço, e o espaço que o Senhor está preocupado não é com esse aqui, é com o teu coração, porque é dentro de você que Ele começa a ter liberdade para agir a teu favor. Mas nós saímos aqui com essa vontade, com esse desejo de viver uma grande promessa, viver o nosso propósito, mas chega lá na esquina, é uma conversa atravessada, é um vídeo no WhatsApp que não deveria abrir, é aquele que espera a esposa dormir para ver aquilo que não deve, é a esposa que não dá valor para o esposo, é uma família que não dá valor para os filhos, é aquela família que não dá valor para a mesa, para o momento de comunhão, na correria do dia a dia. Gente, como a gente atende, eu como pastor Tom aqui, pastor Jaime, pastor Neto, pastor Luciano, se tem mais alguém aqui, perdoa que às vezes a gente não enxerga os pastores aqui, mas glória a Deus para todo aquele que está. Como a gente atende pessoas hoje com essa correria estressada, não sabe mais o que fazer, é muita carga, é metas, e a pessoa não tem mais tempo para nada. É casais que vêm, pastor, o que eu faço? Nós andávamos tão juntos e ouvíamos tanta palavra, ministrávamos, hoje a gente já não consegue mais fazer, e a gente foi esfriando por conta do tempo, porque é exatamente isso que o mundo quer fazer, como fez com Judas, te corromper com o dinheiro. Eu quero mais promoção, eu quero ganhar mais, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um cargo melhor, eu quero estar mais em destaque, eu quero ter mais dinheiro para viajar, eu quero mais ascensão, eu quero estar no topo. E quanto mais no topo estamos na carne, mais no fundo do poço estamos em Cristo Jesus, porque estamos buscando a direção errada. O Senhor diz, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e nós estamos buscando o quê? Como Judas, estamos negociando e entregando aquilo que nós carregamos de tão precioso por qualquer moeda, meu irmão, porque aquilo que o mundo te oferece não chega nem perto da grande riqueza que o Senhor pode te dar, que é uma vida eterna. E nós entregamos e olhamos para o texto, Judas, Saul, como é que foi fazer? O Senhor falou para ele, e a gente olha, e eu creio, meu irmão, porque quando eu estava como novo convertido, eu ouvia o pastor ministrando, eu ficava dizendo assim, às vezes eu olhava, adolescente, né, o pastor lia e dizia assim, esse pessoal da Bíblia, eu acho que era meio avoado da cabeça, porque, Deus falando, o cara faz errado, ele tinha que sofrer mesmo. E aí hoje a gente está na mesma situação, a gente já não anda mais sozinho, tem alguém falando a nós toda noite, todo dia, em todo tempo, 24 horas por dia, tem gente falando ao nosso ouvido, e quem é? É o Espírito Santo de Deus, não é qualquer um, é o Espírito Santo de Deus falando a você o que você deve ou não fazer, mas por qualquer moeda você faz assim, eu não quero mais ouvir não. É igual o desenho animado, que tem um anjinho do lado, o diabinho do outro, você acaba cedendo, negociando aquilo que o Senhor tem entregue a você, e aí quando você vê, meu irmão, a grande vontade da humanidade hoje é se matar, porque não suporta mais, pede desculpa para quem não deve, tenta se acertar com quem não vai resolver nada, e o Senhor está dizendo, se acerte comigo, eu acertar com Cristo Jesus, não tem grandes coisas para fazer, é se ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoa, falhei, com o coração aquebrantado, remido ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não consigo mais, eu errei demais, eu estou sofrendo demais, eu creio que é somente Tu, então vem e transforma a minha vida, e quando você fala isso, crendo, tudo é possível, aquele que crê, o Senhor vem e restaura a tua vida, com a autoridade que Ele tem em todo o universo, Ele olha para você e diz, haja luz. Nós andamos nesse mundo, meu irmão, nos apagando, nós estamos nos escondendo, nós estamos gerando em nós o desejo de culpar os outros das coisas que acontecem sobre nós, porque ninguém me deu chance, porque ninguém me chama, porque ninguém é isso, porque ninguém me estende a mão, porque ninguém gosta de mim, ó vida, ó azar, e na verdade o culpado somos nós,
Porque quando nós estamos verdadeiramente em Cristo Jesus, nós entendemos que se quem andar com nós vai ser bênção, mas se eu andar sozinho, sozinho nunca estarei, porque eu tenho Cristo Jesus em mim. Mas nós perdemos literalmente a oportunidade de viver grandes coisas. Judas andou junto, não reconheceu, se perdeu. E geralmente o que a gente vive hoje é um engano. Satanás tem andado por esse mundo e tem conseguido enganar muita gente, e muitas vezes, meu irmão, engana cada um de nós. Porque nós esperamos e imaginamos que o inimigo vai aparecer à nossa frente como uma imagem horrível, galho, um pé com pata de boi, de cavalo, sei lá, que é os desenhos que tem aí, que eu nem vou atrás disso, porque eu sei que não é desse jeito, todo vermelho, com preto, uma coisa horrível, que tu vê assim, meu Deus, é o inimigo. Não, meu irmão, às vezes ele vem com uma aparência muito linda. Você, casado, começa a deixar-se contaminar por aquilo que o mundo coloca como um novo padrão, você começa a olhar para a tua esposa, aí começa a ver aquilo que não te agrada mais, e aí vem aqueles diabão bonito no centro, com aquelas calças embaladas a vácuo, aí tu vem assim, aí aquele crente, está amarrado em nome de Jesus, eita glória, está amarrado em nome de Jesus. E isso pode ser até engraçado, meu irmão, mas começa com isso, a gente começa a perder o que o Senhor nos deu como aviso. Nós temos que ter autocontrole. Nós temos que saber aquilo que edifica ou não o Senhor. Quando você está em Cristo Jesus, quando você lembra que o Senhor te deu o que é de melhor, você começa a olhar para a tua esposa e você continua vendo ela do mesmo jeito, com a mesma idade, com a mesma aparência, quando você conheceu ela a primeira vez, com aquele sentimento de primeiro amor, e esse primeiro amor não morre nunca. Quando você vê o teu esposo deitado no sofá, não é aquilo que era antes. O gomo do abdômen é um só, quando tu conheceu era 6. Mas é aquele ali que quando o negócio aperta é que está com você. É aquele ali que quando vê você chorando, literalmente é Cristo Jesus e está cheio de compaixão e sofre com você. É aquele ali que pode estar tudo certo, está com você no Caribe, mas se tiver tudo errado, está com você ali comendo um pão seco. E quando você está em Cristo Jesus, você lembra da autoridade do Senhor. O Senhor deu autoridade sobre você, sobre um casal, sobre o teu lar, para que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor, e a gente não está querendo mais, a gente quer tomar conta da nossa vida, e tomando conta da nossa vida, nós começamos a viver com a vontade da carne, e a vontade da carne é nos tirar dos braços do Senhor. E aí você começa a ver que aquilo que o mundo tem para oferecer é melhor. Aí a sua casa já não é boa o suficiente, o teu lar não é bom mais o suficiente, aí você começa a ver a vida dos outros, parece todo mundo vivendo no mundo de propaganda de margarina. Tudo dá certo, tudo dá lindo. A grama do vizinho começa a ser muito mais verde. E a sua começa a realmente ficar ruim, porque o tempo que você passa cuidando da grama do vizinho, você já não rega mais a sua. Você já não manda mais uma mensagem para sua esposa durante o dia. A esposa já não cuida com tanta atenção do marido como cuidava antes. Os filhos são tratados de qualquer jeito, ninguém mais tem, porque a correria, a desculpa do trabalho, e assim a gente vai deixando de viver as grandes coisas. E qual é a autoridade que o Senhor nos deu? Como homens, sacerdote na casa, como mulher, aquela que edifica o lar, sobre a rocha que é Cristo Jesus. A autoridade que nós temos de lançar os nossos filhos no alvo que é Cristo Jesus, porque Ele disse que os filhos são heranças, mas são como flechas, e quem é que lança essas flechas? Se não cada um de nós, através do poder que Cristo nos deu, para lançá-los no alvo que é o próprio Cristo. O Senhor nos deu, através dele, através de Cristo Jesus, a autoridade de ser aqueles que influenciem. Onde você está, as pessoas vão sentir o bom perfume de Cristo Jesus. Onde as pessoas vão olhar para você, vão ver a imagem de Cristo em você. Mas quando não andamos com Cristo, meu irmão, a gente começa a não representar e não demonstrar mais a autoridade de Cristo Jesus em nós, e a gente começa a passar despercebido, porque no mundo todos são iguais. Fazem todas as mesmas coisas. Se sujam sempre nas mesmas coisas, mas quando você chega em Cristo Jesus, você não se torna melhor do que todos, mas você se torna uma ponta de ajuda de Cristo Jesus, um braço estendido, uma mão que traz de volta aquele que está perdido. Você se torna aquilo que o Senhor te fez, luz
sal que tempera, mas um sal também que dá sede para aquele que quer voltar a viver grandes coisas do Senhor. Mas se a gente não entender a autoridade do Senhor sobre a nossa vida, a gente vai viver do nosso jeito. E a autoridade tem que ser respeitada. Quando você lê a palavra do Senhor, aquilo ali nada mais é do que a palavra do Senhor dizendo para você o que você deve ou não fazer. É o Senhor mostrando a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas, mas a autoridade do Senhor só começa a agir a teu favor quando você está submisso a essa autoridade. Senão a gente vai estar usando o Senhor como alguém que me ajuda quando eu preciso. Mas quando começar a caminhar as coisas, eu posso andar sozinho. E aí quando você começa a fazer isso, meu irmão, a gente começa a perder. Perder o desejo de estar junto, perder o desejo de servir, perder o desejo de estar aqui. Você já não sente mais sentido de vir para a igreja. Você vai esfriando, porque minha vida não muda, as coisas continuam a mesma. E a mudança que nós temos que buscar, e muitas vezes a gente não dá valor, é a primeira mudança que o Senhor faz, é a mudança dentro. Você começa a ganhar um novo coração, uma nova mente, teu espírito começa a ganhar liberdade. Você continua vendo as aflições, as coisas acontecendo, mas você já não enxerga da mesma maneira, porque o Senhor está em você, te fortalecendo, entregando a você discernimento para lidar com todas as coisas. E aí você vai avançando, você vai se alimentando, a tua fé vai se renovando, você vai gerando testemunhos que vão edificando outras pessoas, você vai falando com Cristo, e quando você fala com Cristo, você fala da palavra dEle, e quando você fala da palavra dEle, gera fé em você, e você vai crescendo, vai avançando, e as coisas que você tem até então como empecilhos para avançar, são e se transformam em degraus para você subir cada vez mais para a presença do Senhor, e cada dia mais usado em nome de Jesus para onde você está. O que nós precisamos, meu irmão, para entender a autoridade do Senhor é buscar conhecimento na palavra. Aquele que conhece a palavra não é enganado. Aquele que conhece a palavra não cai em armadilha. Aquele que conhece a palavra não se sabota. Porque o que mais acontece hoje no dia a dia, meu irmão, não é ninguém querendo nos fazer mal. Nós estamos nos sabotando. Nós não acreditamos mais em nós não se achamos mais capazes, e não é questão de ego, é porque nós deixamos de acreditar naquilo que nós carregamos. Você carrega algo especial, você carrega o Espírito Santo de Deus, e através daquilo que o Senhor entregou a você, você é capaz de tudo e qualquer coisa, porque tudo é possível àquele que crê. Crê em quem? Em si próprio, não em Cristo Jesus. Que agora já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, meu irmão, já não é mais você autorizando as coisas, mas é Cristo te levando para onde você deve ir. Então é Ele, com a autoridade dEle, conduzindo a sua vida. Mas se você não está e não quer estar sob a autoridade do Senhor, as coisas não funcionam, porque o Senhor ainda continua ali através do Espírito Santo, mas não te leva a lugar nenhum que você não queira ir. E Ele diz para você: te dou autoridade. Sempre tivemos. Desde o início o Senhor nunca foi autoritário. Se fosse autoritário, as coisas não tinham acontecido, e o pecado não tinha acontecido, mas o Senhor deixou ali a liberdade para o inimigo oferecer as coisas dele, e aceitamos se cada um quiser. Mas quando vencemos todo dia o Senhor demonstra a graça dele, a misericórdia, e tudo aquilo que acontece sobre a nossa vida, todas as coisas que acontecem na nossa vida de positivo, todo o crescimento que nós tivemos através da palavra, é tudo honra e glória para o Senhor, que começa a mostrar para as pessoas que Ele é o único que ainda faz e vai continuar fazendo até que volte. Mas isso nós temos que dar valor cada vez mais para a autoridade que o Senhor tem. Hoje nós vemos, meu irmão, que dentro da própria igreja, as pessoas já não entendem mais o que é autoridade. É pessoas que entram na igreja que já não respeitam mais a autoridade de um bispo. E eu não digo só o CI, hoje nós temos um povo abençoado, graças a Deus, mas na igreja, no geral. As pessoas olham para o bispo, é qualquer um, olham para o pastor, é qualquer um. E aí, quando precisam de alguma coisa, fazem como fazem com Cristo. Precisa de ajuda, ora por mim, e aí vai, atende, faz o que tem que fazer, mas no dia a dia, não precisa, descarta, a autoridade dele já não me interessa mais. Mas quando nós entendemos que o Senhor está em nós e através das pessoas Ele age em nós, nós começamos a ver literalmente a autoridade dEle agindo através das pessoas que estão ao nosso redor.
É aquele que o Senhor traz uma palavra poderosa e entrega para você algo poderoso que encaixa no seu coração e você tem certeza, é o Senhor falando. Por quê? Porque você reconhece que a pessoa tem dom de fazer algo poderoso na tua vida, porque você acredita que a pessoa estudou demais a Bíblia e ela tem como falar aquilo para você. Não, você reconhece algo nela que não reconhece em lugar nenhum, a autoridade do Espírito Santo de Deus. Quando você entende isso, meu irmão, você honra aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida, você honra aquelas pessoas que estão ao teu redor. Quando você para sentar para ir ouvir um pastor, você reconhecendo a autoridade que ele carrega, você sabe que não é ele fazendo, mas ele está ali representando Cristo Jesus, e você se colocando a ouvir aquilo que está sendo falado, honrando a autoridade que está ali, o céu abre sobre a tua vida. Quando você para ouvir uma ministração crendo que não é aquele que está ali, não é o pastor Jean, não é o pastor Tom, não é o pastor Jaime, não é o pastor Luciano, mas é simplesmente um instrumento, é Deus falando através do Espírito Santo dele, é Cristo querendo me trazer o convencimento que Ele é a melhor opção que eu tenho para viver uma vida literalmente de propósito todo dia e vencendo todo dia e na eternidade voltar para casa, você honra a autoridade. Quando você no seu dia a dia se inclina a fazer aquilo que é errado, porque nos inclinamos todo dia, mas você vence a inclinação e volta para uma linha reta, que é o caminho que é Cristo Jesus, é alguém que honra a autoridade. Eu posso fazer errado, mas não vou fazer porque eu honro a autoridade que está sobre mim. Meu irmão, eu sou como você, homem. Coisas que querem afastar eu do meu casamento, do ministério, da vida que eu tenho na sociedade, acontece como acontece com a tua vida, meu irmão. Mas a primeira coisa que eu lembro e honro é a autoridade do Senhor sobre a minha vida. Para cada um de nós, o inimigo tem um jeitinho de vir oferecer algo que ele sabe que é na nossa necessidade. O que ele fez com Cristo? Ofereceu comida, porque estava há 40 dias e 40 noites sem comer. Transforma isso aqui, essa pedra em pão aí, se tu é todo poderoso mesmo, faz isso aqui. Se joga daqui, porque a palavra diz que o Senhor vai mandar os anjos para te recolher, para não deixar que nada aconteça. Se tu é o bonzão mesmo, faz isso aqui. E aí nada, então vem aqui, ofereço todo isso aqui, todo esse reinado, todos esses aqui vão te adorar. Só adoraria um Deus só. O inimigo vem para você naquele momento onde você está ruim demais, está com vontade de desanimar demais, está com vontade de largar, está com vontade de olhar para trás e dizer assim, o meu lugar não é aqui, meu lugar é lá mesmo, para que eu fui sair de lá? Mas quando você reconhece a autoridade de Deus sobre a tua vida, tu crê que é só um processo, é só um tempo, o céu está pronto para abrir, porque quando o Senhor Jesus mandou que o inimigo saísse dali, os anjos vieram para te servir. E muitas vezes os anjos do Senhor não vieram nos servir ainda, o propósito de Deus ainda não se cumpriu na nossa vida, a porta que você precisa que seja aberta não abriu ainda, o milagre que você precisa ainda não aconteceu, porque você ainda está batendo papo com o inimigo. O inimigo ainda vem em você, brecha para oferecer alguma coisa. Sabe aquele vendedor chato? Tem um tênis? Não quero, e a meia? E uma calça então, a camisa polo, está na moda agora, e a camisa manga comprida? E um cinto? E fica, e desce a loja toda, e tu fica ali, com vergonha, fica sem jeito de dizer, fiquei ali. No final, tu se constrange e aceita alguma coisa. E o inimigo é assim, ele não tem pressa, meu irmão, ele bota a prateleira toda no chão, e pelo constrangimento você acaba aceitando. Por quê? Porque o inimigo vem através de um amigo, vem através de um homem muito bonito, de uma mulher muito bonita, através de um dinheiro fácil, e aí você é tão... o diabo insiste tanto, tantas situações que vem para te tirar a paz, que tem uma hora que tu diz, mas o cara então, minha amiga, insistiu tanto, se eu não ceder, fica até chato, então tá, eu vou entrar nesse negócio errado contigo aí, mas é só agora. E aí os anjos estavam prontos para te servir, e já se afastam de novo, porque vem em você alguém que fechou o coração e não deixou o Senhor entrar com a autoridade para te livrar daquele lugar e abrir o céu sobre a tua vida. A qual autoridade nós estamos se colocando? Quem é que tem autoridade sobre a nossa vida hoje? Quem é que você tem parado para ouvir todo dia? Com quem você tem passado mais tempo conversando? Pastor, mas tu não sabe a minha situação. Nós sabemos a situação de Cristo Jesus. Se batizou, logo se batizou, já foi para o trabalho.
Se batizou, já foi para o deserto, para depois começar o ministério, sabendo que ia sofrer tudo que ia sofrer, mas não desistiu, por mim e por você. E Ele espera que cada um de nós passe por um aperto, passe pelas aflições, mas lembre que Ele disse que estão todas elas vencidas já na cruz. Nada delas tem poder para tirar de nós a salvação, mas o Senhor espera de nós uma postura de quem está sobre uma autoridade, a autoridade de Deus sobre nós, aquele que sabe o que cada um de nós deve fazer, aquele que sabe aquilo que Ele tem colocado dentro de cada um de nós e o que nós vamos fazer com aquilo que a gente carrega. E quando nós se colocamos nessa posição de adoração, de fazer a vontade do Senhor, meu irmão, não tem nada que o inimigo possa fazer para tirar de você aquilo que o Senhor colocou, o Espírito Santo de Deus, para que você flua onde você está. Que você se coloque numa posição de soldado. Nós estamos no exército de Cristo Jesus, e a autoridade para mandar, avançar, parar, atacar e fazer o que tem que fazer num bom exército está sobre ele, a autoridade está sobre ele, e a autoridade dele nos protege, mas a mesma autoridade que protege nos faz avançar. E se você quer vencer na vida, esteja abaixo da autoridade do Senhor, que tudo aquilo que você tem buscado no Senhor com certeza vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu convido a você a se levantar.